Boa noite, queridos companheiros, sejam todos muito bem-vindos. Retomamos os nossos estudos de sábado, os nossos estudos sobre o livro O Céu e o Inferno, de Allan Kardec. Nós, no último dia, nós terminamos com o capítulo terceiro, que se intitulava O Céu. E hoje vamos começar com o capítulo quarto, que se intitula O Inferno. Mas nós já vamos debruçar-nos sobre este tema. Assim posto, vou sugerir a todos que queiram que fechem os vossos olhos, que é para, eu tenho aqui os meus patudos que estavam tão sossegadinhos para dormir e resolveram participar. Que queiram fechar os vossos olhos e levar o vosso pensamento ao alto para fazermos uma breve prece de harmonização, de tranquilidade e de paz. Amado Pai Celestial, de luz, de paz e de bondade, aqui nos encontramos reunidos em Teu nome, para em Teu nome aprendermos convosco as leis cósmicas, divinas e universais, que nos irão ajudar nesta nossa etapa e caminhada pelo planeta Terra, ajudar-nos a nós mesmos, a autoanalisar-nos, a burilar-nos, a aprendermos connosco mesmos e a conhecer-nos melhor, para assim podermos estar em melhores condições, não só de fazer o teu trabalho, como canais da tua luz, como também podermos pôr em prática a caridade, o amor maior e o perdão. E assim te pedimos que fiques connosco nesta hora. Fica na casa de cada um de nós que aqui está a ouvir-nos e aqueles irmãos nossos que irão estar connosco em diferido. Que todos possam ter a bênção da luz nos seus corações e a harmonização da paz nas suas casas. E que assim possamos refletir toda essa tranquilidade, toda essa paz, todo esse amor para todo o planeta Terra e para além dele, juntando-nos uns aos outros, formando uma corrente de luz, porque nós sozinhos pouco podemos, mas em conjunto com todos os irmãos do bem, que trabalham no bem, no planeta Terra e fora do planeta Terra, nós conseguimos assim ter muito mais força, energia, motivação e vontade a trabalharmos na seara do nosso amado Mestre. E fica connosco, Mestre amado, hoje e sempre, e que assim seja. Assim, queridos companheiros, vamos então dar início ao nosso estudo, que se intitula O Inferno, e começa este estudo, ou seja, este capítulo, melhor dizendo, divide-se em 4 partes. A primeira parte é a intuição das penas futuras, a segunda parte o inferno cristão imitado o inferno pagão, e a terceira parte os limos. Perdão que eu disse 4, mas são só 3. E, portanto, são estas 3 partes que vão compor este capítulo 4 do livro O Céu e o Inferno, que nós agora vamos iniciar. Nós hoje vamos, se necessário, recorrer ao livro dos Espíritos, no capítulo 2, Penas e Gozos Futuros. Para quem tiver o livro da edição, o livro dos Espíritos, da edição da Verdade e Luz, está na página 525. E este capítulo é o capítulo 2 da 4ª parte do livro dos Espíritos. E esta 4ª parte diz respeito às esperanças e consolações. Tem no seu capítulo 1 penas e gozos terrestres e no capítulo 2 penas e gozos futuros, que é exatamente aqui que nós podemos recorrer para alguma elucidação do capítulo e da lição de hoje. Assim, a lição de hoje está na página 61 da edição também Verdade e Luz, do livro O Céu e o Inferno, item 1.
E diz-nos assim, intitulado Intuição das Penas Futuras. Em todos os tempos, o homem acreditou por intuição que a vida futura devia ser feliz ou infeliz, em decorrência do bem e do mal que se faz neste mundo. Porém, a ideia que ele concebe dessa vida está em relação com o desenvolvimento do seu senso moral e com as noções mais ou menos justas que ele possui que ele possui do bem e do mal. As penas e as recompensas são o reflexo dos instintos que nele predominam. É assim que os povos guerreiros colocam a sua suprema felicidade nas honras prestadas à bravura. Os povos caçadores, na abundância da caça, os povos sensuais, nas delícias da volúpia. Enquanto o homem está dominado pela matéria, desculpa, dê-me só um minuto. Enquanto o homem está dominado pela matéria, só imperfeitamente compreende a espiritualidade. Eis porque ele faz das penas e dos prazeres futuros um quadro mais material que espiritual. Ele imagina que se deve beber e comer no outro mundo mais do que sobre a terra, e coisas melhores. Mais tarde, encontra-se nas crenças referentes à vida futura numa mistura de espiritualidade e de materialidade, ao lado da beatitude contemplativa. Ele coloca um inferno com torturas físicas. Este é o nosso item de hoje, item primeiro, intuição das penas futuras, e vamos então passar a analisá-lo. Porque é que nós temos a ideia, começando, vamos aqui um bocadinho atrás, como fizemos com o céu e o inferno? Porque é que nós, homens, nós se calhar já não, mas porque é que na generalidade, ou se calhar até nós, antes de começarmos a estudar a doutrina dos espíritos, não é? Aprofundar os estudos da espiritualidade, nós tínhamos a ideia que o céu era fora de nós, o inferno também, que eram sítios de bênçãos no céu, bênçãos perpétuas no inferno, penas perpétuas, tal como diz aqui a espiritualidade por Allan Kardec, e que a vida, o que nos levaria, digamos assim, na ótica desta abordagem, o que nos levaria ao inferno se fossem os vícios se perpetuavam. E o que nos levaria ao céu se fosse a beatitude contemplativa predominaria. Estas crenças são anteriores ao catolicismo, são anteriores às religiões mais recentes, ou aquelas que nós conhecemos como religiões antigas, mas que se foram atualizando e se foram modernizando hoje. Tem a ver com os medos incutidos nas populações, nas culturas, nos rituais, nos misticismos das diferentes culturas antigas. E esses medos foram, de alguma forma, perpetuados por algumas religiões atuais como forma de dominância dos povos, como forma de controle dos próprios povos. A melhor forma, a menos respeitosa, mas que é muito utilizada para controlar as massas, é o medo. Nós sabemos isso. O medo vem através de muitas formas. Vem através da divulgação massiva de doenças, da divulgação massiva de desgraças, na repetição contínua de factos de guerra, sejam os verídicos ou não, e constantemente esse bombardear de negatividade que ao longo dos tempos se tem perpetuado, não é? Os autores foram mudando consoante a evolução tecnológica,
mas o método continua o mesmo. A questão do céu e do inferno é exatamente a mesma coisa. Jesus nunca falou em céu, nunca falou em inferno desta maneira. Foram depois as pessoas que utilizaram as palavras de Cristo que vieram assim utilizar esta forma de controlar as populações, de as subjugar a um medo constante que deturpou a sua capacidade de interpretar, de pensar e de agir em consonância com uma lógica. Portanto, onde é que está o inferno? Tal como o inferno, o céu está na nossa consciência, tanto o céu como o inferno. São estados de espírito, como aqui nos diz no ponto primeiro, Allan Kardec, a espiritualidade por Allan Kardec, são estados de espírito que têm a ver com a nossa evolução moral, com o nosso senso moral, com a nossa capacidade de entender as coisas. Nós, quando partimos, não vamos para lado nenhum que tenha a ver nem com o céu nem com o inferno. Nós, quando partirmos, regressamos à nossa casa. E a nossa casa tem a ver com a vibração que nós já conseguimos adquirir enquanto estivermos aqui na caminhada terrestre. Tem a ver com a sintonia que nós conseguirmos desenvolver através do estudo, através do nosso burilamento de consciência, através do nosso autoconhecimento. Quanto melhor nos conhecermos, quanto melhor aprendermos a lidar com as nossas fraquezas, com as nossas falhas, com as nossas emoções mais básicas, melhor para nós em termos de evolução, melhor para nós em termos de sintonia de vibracional com os seres de maior luz, melhor para nós em termos da nossa caminhada futura para o mundo futuro. Este medo que se criou é muito bem explicado no Livro dos Espíritos. Na pergunta segunda, tem a ver também não só com o medo em si, mas com o que se criou ou com o que se sente por parte de todos nós, que é o vazio, o nada. O nada não existe também em lado nenhum. Portanto, o nada, e nós vamos ver isso aqui na pergunta, no capítulo 2, Penas e Gozos Futuros, que há uma pergunta logo no início, a 958, o nada e a vida futura, ou seja, o nada, vírgula, a vida futura. O nada é uma inexistência, tudo no universo está preenchido, não há vácuo como nós o pensamos. O vácuo também está preenchido. Aquilo que nós pensamos que é vácuo está preenchido com energia. Todo o cosmos está preenchido com fluido cósmico universal, de diferentes densidades, de diferentes velocidades, consoante os meios, os mundos, as pessoas, os locais. Mas nada é vazio. O nada é uma inexistência. E vamos ver o que é que a espiritualidade disse a Allan Kardec. 958 do Livro dos Espíritos. Porque o homem tem instintivamente horror ao nada. Porque o nada não existe. E, portanto, no conceito, isto é a resposta da espiritualidade, no conceito de manipulação mental, indução mental, ou até hipnose coletiva, pode ser aquilo que nós quisermos, ou até auto-hipnose, nós queremos acreditar muito numa coisa que realmente não existe, mas que nos dá segurança. Nós criamos este horror ao nada, ele simplesmente não existe, são crenças que vêm, que nos estão incultadas de vidas posteriores, que vêm muito marcadas em nós, que muitas vezes não estão ao nível do nosso consciente, estão ao nível do nosso inconsciente, e por isso é que elas vêm instintivamente, porque se fossem conscientes, nós conseguiríamos controlar. A nível inconsciente, nós não damos por elas, não é? Por isso é que é tão necessário nós fazermos o nosso autoconhecimento, que nunca está terminado. Quanto mais nos analisarmos, quanto mais tentarmos perceber quem somos, porque é que temos esta e aquela emoção, porque é que dizemos esta e aquela palavra, porque é que reagimos desta e daquela forma, e se repete essas reações diversas,
mais rapidamente nós chegamos à nossa essência, não completamente ainda, provavelmente, mas vamos evoluindo em nós mesmos, na nossa consciência. E depois, na 959, Allan Kardec pergunta: de onde se origina, para o homem, o sentimento instintivo da vida futura? Porque toda a gente tem este instinto. Mesmo aqueles que não creem em nada, muitos deles sentem que existe algo para além, mas não compreendem o porquê e então, de forma abrupta, dizem que a vida termina com a morte, não é? Porque não conseguem explicar mais, não? A sua auto-crença, digamos assim, a sua forma de pensar e estar, leva-os a vivenciar a vida no plano em que estão neste momento, não é? Mas eles sentem, por conversas já tidas, e todos vós também com certeza, que há qualquer coisa a mais. E ficam muitas vezes curiosos para saber mais. E de onde é que isso vem? E a espiritualidade responde: já o dissemos antes de reencarnar. O espírito conhecia todas essas coisas e a alma guarda uma vaga lembrança do que ela sabe e do que viu no seu estado espiritual. Portanto, o homem já tem em si, porque já viveu mais do que uma vez todas estas experiências, não é? Já experiências reencarnatórias, os processos reencarnatórios. Portanto, nós temos em nós todo este conhecimento que nos vem toldado pelo véu do esquecimento, como nós sabemos, porque temos que vivenciar a nossa autoaprendizagem, temos que trabalhar na nossa evolução. E continua o livro dos Espíritos, ou seja, a espiritualidade. Em todos os tempos, o homem se preocupou com o seu futuro de além-túmulo. E isso é muito natural. Qualquer que seja a importância que dê à sua vida presente, não pode deixar de considerar como ela é curta e principalmente precária, visto que ela pode ser interrompida a qualquer instante e que ele nunca está seguro sobre o dia seguinte. E por que é que nós não estamos seguros? Porque nos falta fé. Nós já sabemos que o que temos mais certo nesta vida é a nossa partida, porque nós não somos daqui. Nós viemos para esta escola e, como todas as escolas, começa e termina, não é? Mas nós agarramos-nos de tal maneira, temos ainda um sentimento de pertença tão grande que nunca estamos preparados para partir. E então a partida parece-nos abrupta, porque não somos nós que controlamos a nossa partida. Mas nós só precisamos ter fé. Ter fé em nós mesmos primeiro, ter fé nos seres de luz que nos orientam e guiam, porque nós já passamos por estes processos todos, não é? Nós é que estamos numa educação de controle, de apego, de dependência. É natural que assim seja. É natural que assim seja pela nossa educação, pela nossa cultura, pelos nossos afetos, por tantas coisas. É natural. Mas temos que ter presente, ou indo trabalhando, que é melhor assim, que a vida é de facto precária e firme. E continua a espiritualidade. Que será dele após o instante fatal? Dele, do homem. Isto na preocupação do que será, do instinto da vida futura. A questão é grave, pois não se trata de alguns anos, mas de eternidade. Aquele que tem de passar longos anos num país estrangeiro preocupa-se com a posição que lá ocupará. Como então não nos preocuparmos com a que teremos ao deixar este mundo, já que é para sempre? É verdade, nós quando vamos para outro país, e eu já fui, já vim, mais que uma vez, nós preocupamos o que é que eu vou lá fazer, em que é que me vou ocupar, como é que eu vou trabalhar, como é que eu vou... E temos tudo isso organizado, e organizamos e planeamos com tempo. Então, por que não vamos planear também a nossa viagem com tempo? E como o podemos fazer? Trabalhando na nossa própria evolução, trabalhando na nossa própria consciência,
trabalhando a nossa fé, o nosso amor maior, não é? Pondo na nossa mala aquilo que é a nossa própria consciência, aquilo que realmente vale a pena, porque o resto fica cá. E os afetos, nós nunca nos separamos deles. Nem aqueles que já partiram, nem aqueles que vão ficar. Materialmente, sim. É doloroso, sim. Todos já vivemos essas situações. Mas nós sabemos, porque sentimos, que não há verdadeira separação. E também a espiritualidade já nos disse. O próprio Chico nos disse. E, portanto, nós só temos que, mais uma vez, o quê? Termos fé. Mas eu falo isto para vocês, mas isto é para mim também, porque este processo também é meu, não é? É um processo difícil que nós temos que vivenciar. E continua a espiritualidade. A ideia do nada tem alguma coisa que repugna a razão. O homem, por mais despreocupado que seja durante a vida, ao chegar ao momento supremo, pergunta a si mesmo o que vai ser dele e involuntariamente fica na expectativa. Crer em Deus sem admitir a vida futura seria um contrassenso. O sentimento de uma existência melhor está no foro íntimo de todos os homens. Deus não pode tê-lo colocado aí em vão, porque nada foi feito em vão. Tudo tem uma lógica, uma sequência, nada é ao acaso e nada é em vão. Tudo tem um propósito. E o propósito maior é sempre o nosso bem, é sempre a nossa evolução. É sempre a nossa capacidade de entendimento, de construção positiva, tanto em nós como nos outros, não é? Nós temos é que ir trabalhando com calma e discernimento todas estas questões. A vida futura implica a conservação da nossa individualidade após a morte. Com efeito, o que nos importaria sobreviver ao corpo se a nossa essência moral devesse perder no oceano do infinito? As consequências para nós seriam as mesmas que o nada. Portanto, aqui a espiritualidade, através de Allan Kardec, vem nos dizer exatamente, explicar, no fundo, a nós, como lição profunda, o porquê da existência do nada e o porquê da intuição da vida futura. No fundo, a intuição das penas futuras tem a ver com esta intuição da vida futura. E nós temos, de alguma forma, essa consciência. Por isso é que estes conceitos de inferno ou de céu, mas neste caso que estamos a começar o tema, o inferno, ficam tão interiorizados no ser humano, porque nós temos esta intuição da vida futura. Nós temos então também a intuição das penas futuras, ou seja, nós temos consciência de que fazemos coisas que estão erradas, não é? E temos o orgulho que não nos deixa retificá-las. Mas fica sempre na nossa consciência aquela areiazinha de que fizemos algo errado. E o orgulho não nos deixa retificar e, portanto, tememos sempre a punição futura, não é? Porque temos essa intuição, porque já vivenciamos os processos reencarnatórios, porque já vivenciamos os processos de transição e já vivenciamos mundos, planetas, estados vibracionais de vibrações mais baixas. Nós já passamos por outros locais. Nós temos essas intuições, essas vagas lembranças em nós mesmos. E, portanto, nós acabamos por, sem ter grande consciência, acabamos por ter a intuição das penas futuras. Agora, para que é que isto nos serve tudo? Seria a pergunta. Só nos serve não para nos assustar, não para nos criar inseguranças, nem para nos deixar com uma vibração mais baixa, mas serve para nós
irmos buscar essas lições, irmos buscar estas informações e trabalharmos em nós mesmos. Ganharmos nestas situações a energia para ficarmos gratos por nova oportunidade e trabalharmos em nós mesmos. Como? Trabalhando o orgulho, que é esse que não nos deixa pedir perdão. Às vezes, perdão a nós mesmos. Nós julgamos-nos a nós mais violentamente do que julgamos os outros. Nós somos normalmente mais rigorosos connosco do que somos com os outros. Está na hora de nos começarmos a perdoar, de nos começarmos a aceitar como seres não perfeitos, não é? Porque a perfeição nós já sabemos, não é deste mundo, e nós sabemos isto tudo, e depois pensamos no dia a dia o contrário. Pensamos que somos seres perfeitos, que temos que ser rigorosos connosco, perdoamos aos outros e não nos perdoamos a nós mesmos, e depois isso dá-nos uma trabalheira danada, acabamos por ficar com estas situações mal resolvidas dentro de nós e criarmos estas máscaras, digamos assim, ou criarmos inconscientemente estas defesas, se assim o quiserem, para não nos conhecermos a nós mesmos. Já dizia Sócrates, conhece-te a ti mesmo. Portanto, a principal coisa para a nossa evolução é conhecermos a nós mesmos, com as nossas coisas boas, com as nossas coisas menos boas, com o nosso trabalho que fazemos muito bem, com aquele trabalho que fazemos menos bem, com a forma como lidamos com as outras pessoas muito bem e outras não tão bem. Irmos trabalhando, não querermos fazer o trabalho todo de uma vez, não querermos ser perfeitos, porque a perfeição ainda está muito longe de nós. E assim, o inferno é um estado de consciência que tem a ver com tudo isto que nós falamos, com as nossas vibrações, com o nosso bom senso, com o nosso autoconhecimento. E agora, queridos companheiros, vamos para o encerramento. Vamos elevar o nosso pensamento ao alto. Amado Mestre Jesus, é imensa a gratidão que sentimos sempre que estamos num estudo contigo e que nos ensinas estas maravilhas, que nos ensinas a simplicidade da tua filosofia de vida, a simplicidade da tua lei maior do amor. É tão simples o amor a nós mesmos e nós complicamos tanto. É tão simples entender as tuas verdades, mas nós complicamos-las tanto. Te pedimos nesta hora, nos fortaleças a fé, nos fortaleças a persistência, o entendimento e a intuição, a interiorizarmos estas verdades simples e sermos assim pessoas mais simples, mais serenas, mais humildes e mais bondosas, e que a tua luz envolva a todos, encarnados e desencarnados, no planeta Terra ou noutros planetas, ou até e principalmente os nossos irmãos que nos defendem de tudo aquilo que nós não vemos. Que a tua luz maior fique com cada um de nós, hoje e sempre, e que assim seja. E assim, queridos companheiros, vamos dar as boas-vindas ao nosso irmão Telmo. Olá, Telmo, boa noite, seja bem-vindo. E disto, desculpe lá, isto, tudo bem, obrigado pela explicação do item do céu, neste caso do inferno, do céu, O inferno. do inferno. Obrigado pela explicação. É um facto que todos nós temos, portanto, passados que nos... Eu, no meu caso, por exemplo, sei que tenho que, quando chegar lá acima, há muitas contas a saltar, portanto, que eu comecei tarde, e depois, quando comecei tarde, comecei a ver muita coisa mal que fiz. E, portanto, disse, isto tem que pagar, não é hipótese. Mas tem que encarar isto com normalidade. Eu tenho que acontecer. Vamos encarar como Mas, retificação. Vamos retificando, não precisamos de esperar. Podemos. pois, exato. Eu já retifiquei muita coisa, mas tenho consciência que, apesar da retificação, alguma coisa tem que levar pelas orelhas, não é?
isto não fica tudo assim limpo. Mas gostei imenso. Hum, estamos com quase todo o tempo tomado. Agradeço desde já a participação e a oportunidade que me deu. Aproveito para lhe desejar uma boa noite. Bem-aja. Tudo bem, bom sono e muita saúde. Que tenham um bom fim de semana e Deus e Jesus a acompanhe e a nossa Mãe Maria a acompanhe também. Bem-aja, E ela Tom. quer nos acompanhar, quer nos proteger a todos nós, que somos seus criados pelo universo, pôr-nos no seu colo de amor, cobrir-nos com o seu manto de luz para nos